Buenas. Vamos conversar nessa sessão sobre capital de giro. O que é isso e como ele funciona, e ainda temos outras sessões que explicam como dimensionar o capital de giro para o seu negócio. Primeiramente, a gente tem que entender que capital de giro é algo que é vital, seja para uma microempresa, uma empresa individual, ou para uma multinacional, seja qual for o porte, você ter dimensionado e redimensionado o capital de giro é essencial. Inclusive, se sua empresa tem boas notícias, está crescendo, ela vai necessitar de mais capital de giro. Então, a gestão dele é muito importante e ele é matador, então ele quebra empresas dos mais diversos portes e, além disso, ele pode também ser usado como um diferencial competitivo. Então, alguns setores, por exemplo, varejo, alguns supermercados, usam capital de giro justamente para se diferenciar dos seus concorrentes, tendo aí preços menores e ainda assim crescendo no faturamento. Eu separei, só para dar um gosto, esta pesquisa do Sebrae, que ela trata justamente das causas de mortalidade e sobrevivência da empresa. E o que a gente pode ver nessa pesquisa, eu destaquei esse slide aqui que fala sobre o planejamento prévio, e ele mostra que 39% das empresas não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir esse negócio. E por isso elas sofreram, porque acabavam dimensionando de maneira errônea qual era a necessidade de capital de giro para tocar sua operação e, por ser uma empresa nova, dificilmente tinha crédito em bancos e outras instituições financeiras. E isso dificultava a condução dos negócios no seu primeiro ano e, diria mais, os seus primeiros anos de vida. Então, vamos lá entender mais os componentes do capital de giro? Primeiramente, eu vou fazer aquele esquema do que é a estrutura de uma empresa. Então, esse desenho é como se fosse o balanço da empresa. Então, seja qual for ela, eu comentei que a ideia de capital de giro, sua gestão é importante para qualquer porte, qualquer tipo de negócio. Deste lado, nós temos os ativos da empresa, nós temos ativos. Ativos são os investimentos, os bens, os direitos da empresa. Então, aqui como um todo. Então, olhando do ponto de vista financeiro, não somente a questão contábil, mas da gestão do negócio, esses são os investimentos que a gente tem aqui no negócio. E do outro lado, a gente tem a parcela dos financiamentos, ou seja, da onde sai o capital justamente para realizar os investimentos. E é da operação desses investimentos que nós vamos gerar recursos para remunerar justamente aqueles que financiaram esse nosso negócio. Então vamos lá, dentro dessa nossa empresa aqui, a gente vai focar agora nos investimentos de curto prazo. Então os investimentos de curto prazo, eles estão desse lado aqui, que é chamado de ativo circulante. Então, está aqui os nossos investimentos de curto prazo. E aqui também, do lado do financiamento, a gente tem o patrimônio líquido, que são os sócios. E aqui nós temos os passivos, são as dívidas e obrigações. E a gente vai focar também aqui nas dívidas e obrigações de curto prazo, ou seja, o nosso passivo circulante. Quando nós falamos de capital de giro, nós estamos falando das dívidas e obrigações de curto prazo e dos bens e direitos de curto prazo, ou seja, do ativo circulante e do passivo circulante. E eles interagem entre si. Por isso, quando a gente fala de capital de giro, nós não falamos normalmente só do ativo circulante, mas falamos do ativo circulante e do passivo circulante. Até porque é o que a gente vai discutir,
um acaba tendo interação com o outro. Então, vamos lá, eu vou colocar algumas contas aqui do ativo e do passivo circulante, e nelas eu vou separá-las em duas categorias que a gente vai discutir. Então, colocar no ativo circulante algumas contas mais comuns. Então, caixa é o dinheiro que a gente tem aí no bolso, na conta corrente, aplicações financeiras, e aqui são de curto prazo, porque está dentro do ativo circulante. Outras contas que nós temos aqui dentro do ativo circulante, a gente vende para os nossos clientes, muitas vezes a prazo. Quando a gente vende a prazo, a gente gera faturas a receber, contas a receber. Então, contas a receber. Pode chamar, alguns chamam também de contas clientes, sem problema. Então, contas a receber, faturas a receber, duplicadas a receber, conta cliente. Aí, muitas vezes, uma contabilidade de uma empresa para outra, ele usa um ou mais desses nomes ou dessas contas, justamente porque ele quer separar essa informação, e ele lida com essa informação de maneira diferente. Mas vendeu a prazo, a gente está gerando aqui contas a receber ou clientes. Aqui tem outra conta bastante importante, que são os estoques. Aqui são todos os tipos de estoque, aqui matéria-prima, produtos em fabricação, produtos acabados. Aí também, dependendo da empresa, vai ter mais ou menos estoques. Então, indústrias normalmente tem mais estoque, empresas de serviço tem menos estoque. Você tem o comércio, que aí também costuma ter bastante estoque. Então aí também muda a gestão de cada um. E aí tem outras contas aqui no nosso ativo circulante. Então, uns 3 pontinhos aqui para indicar outros. Muito bom, vou do lado ali do passivo circulante. E aí a gente tem várias contas aqui. Então, tem a famosa conta dos salários a pagar. Tem a outra conta bastante conhecida como fornecedores. Da mesma forma que nós vendemos a prazo e geram contas a receber, a gente pode também comprar a prazo dos nossos fornecedores. E aí geram contas a pagar ou conta fornecedores. Impostos a pagar, por exemplo, IPI, ICMS, assim por diante. A pagar. Essas são algumas das principais contas aqui do passivo circulante. E aqui eu vou colocar também, por exemplo, empréstimos de curto prazo, colocar um CP para dizer que é curto prazo, e outras contas aqui, dívidas também, que podem ser de curto prazo. Muito bom, aqui estão algumas das principais contas que a gente costuma encontrar, às vezes com um nome um pouquinho diferente de uma para outra, mas elas estão ali nas empresas. Mesmo que você não tenha uma contabilidade muito organizada, elas estão ali. Você pode dar um outro nome e tal, mas elas estão ali. Muito bom, quando a gente fala de capital de giro, nós estamos falando desta seção aqui. Então, do ativo circulante e do nosso passivo circulante e dessas contas. E essas contas têm interação entre si. Então, vamos ver, por exemplo, vou comprar matéria-prima para produzir meu produto principal. Com quem que eu vou conversar? Com o meu fornecedor.
Então, eu vou conversar com o meu fornecedor e vou comprar a matéria-prima dele. Então, eu vou comprar a prazo. Então, está aqui, se eu compro a prazo, essa matéria-prima entra aqui na conta fornecedores. Só que essa matéria-prima que eu comprei a prazo fornecedores, chega aqui na empresa. E quando chega na empresa, ela vai para o estoque. Então, está aqui. A gente pode ver claramente, existe relações entre estas contas aqui. Então, justamente essa. Comprei matéria-prima para produzir, aumenta a conta fornecedores. A matéria-prima vai para o estoque e lá ele vai sendo trabalhado, vai virar produto de fabricação até chegar no estoque de produto acabado. A mesma coisa aqui, por exemplo, contas a receber. No momento que eu pego e vendo a prazo, eu pego e isso gera um contas a receber, e esse contas a receber vai gerar, por exemplo, impostos que eu tenho a pagar. Então, é por isso que quando a gente trabalha justamente com capital de giro, o que acontece? A gente fala da gestão do nosso ativo circulante e passivo circulante ao mesmo tempo. Eu só quero fazer aqui uma ressalva, que é a seguinte. Algumas empresas resolvem dar nomes específicos para certas contas ou grupos de contas ou forma de gestão, porque é algo próprio delas. Então, às vezes, quando você vai estar num café, está conversando com alguém e tal, e vai falar de capital de giro, ele vai imaginar só o ativo circulante. Ah, tá errado? Não, mas lá eles resolveram chamar dessa maneira. Então, antes de começar qualquer conversa sobre capital de giro, conversa, amigo, amigo, amiga, o que você está chamando de capital de giro? É o ativo circulante menos passivo circulante? É só o ativo circulante? Quais contas você está falando? Porque isso vai dar uma diferença enorme na hora que vocês vão conversar. Afinal, é o seguinte, quando eu estou falando do ativo circulante, eu estou falando de investimento a curto prazo. E quando eu estou falando de passivo circulante, estou falando como eu estou financiando parte deste investimento aqui. Tá ok? Então, estou falando de investimentos e financiamentos. Muito bom. Então, agora, algumas definições importantes. Então, eu tenho aqui capital de giro líquido. Capital de giro líquido é a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante. Então eu pego o ativo circulante total é todo esse daqui, e subtraio do passivo circulante total. Capital de giro líquido positivo é bom? Bom, a princípio você tem mais bens e direitos de curto prazo do que as dívidas e obrigações. Não quer necessariamente dizer que a empresa esteja bem, porque pode ser que a empresa tenha um estoque muito grande, e um estoque muito grande de coisas que não consegue vender. São produtos que, por exemplo, já estão defasados, que o mercado não quer comprar. Então, na verdade, esse ativo circulante aqui, ele não tem liquidez. E aí, o que acontece é que você pode ter que pagar alguma dívida e não consegue converter esses ativos em dinheiro. E esse é um problema. Muito bom. Uma outra classificação aqui é a nossa necessidade de capital de giro. A necessidade de capital de giro, também conhecido como NCG,
ela é muito importante para nós conhecermos o negócio, porque é justamente o capital de giro que a gente precisa para tocar o negócio, e é natural, é aquele capital de giro natural do negócio. Ou seja, são essas contas aqui que eu coloquei em azul e em laranja. E foi aquelas que eu comentei, que olha, elas têm relação entre si. Por isso a gente trabalha em conjunto. Então, essa necessidade de capital de giro. E aí a gente separa em ativo circulante, e agora eu vou dar um nome, operacional, menos o passivo circulante operacional. E a ideia de chamar parte do ativo circulante e parte do passivo circulante em operacional quer dizer que ele é próprio do negócio. Então, salários a pagar, eu estou falando dos nossos funcionários, dos colaboradores aqui da empresa. Quando eu estou falando dos fornecedores, o próprio nome já diz, são aqueles que estão entregando a matéria-prima, os insumos básicos desse nosso negócio. O imposto é o que eu acabei de pagar ali, que eu tenho que pagar, aliás, das vendas que eu faço. Então, esse é um número muito importante para fazer a gestão. E complementando, são essas contas aqui que estão em marrom aqui no desenho, que elas são chamadas de tesouraria. Esse é o outro componente. Tesouraria. Que no caso é o ativo circulante financeiro Alguns também chamam de cíclico, porque depende do ciclo da realização do ciclo de negócio. De tempos em tempos você vai precisar isso daqui. E menos o passivo circulante financeiro. E aí já são, na tesouraria, já entram, por exemplo, aqui, caixa, aplicações curto prazo, empréstimos curto prazo, e ganha esse nome tesouraria porque justamente estas contas costumam ser gerenciadas dentro da diretoria financeira, do departamento financeiro, pelo tesoureiro, que é o que é responsável pela gestão do caixa da empresa. Então ele vai ver o seguinte, olha, a gente está precisando mais dinheiro para capital de giro, então vou tomar um empréstimo de curto prazo. O dinheiro entrou aqui e está sobrando, então vou aplicá-lo aqui. Então, o capital de giro não operacional ou financeiro, ou tesouraria, ele vai depender muito assim, de coisas que vão acontecendo dentro do ciclo do negócio e não são cobertos diretamente pela operação. Tá ok? Por isso ele aumenta e diminui dependendo da situação do mercado e como estão indo as atividades do negócio. E não tem ligação direta com o negócio. É definido pela diretoria financeira. E às vezes ele é mantido lá em função de outros contratos que a própria diretoria financeira tem. Então, por exemplo, a diretoria financeira, ela pode ter, por exemplo, feito uma captação aqui de uma debenture ou no mercado de capitais, e essa debenture obriga um determinado índice de liquidez da empresa. Então, ela tem que manter uma certa quantidade de caixa e aplicações em caixa para estar atendendo esse índice de liquidez e essa restrição, ou esse covenant, que é o nome da debenture. Isso tem alguma coisa a ver com a operação? Não. Isso foi em questão de uma oportunidade, uma captação. Às vezes essa captação da debenture foi para comprar algum equipamento aqui de longo prazo, e não diretamente aqui com o capital de giro. Por isso a gestão da tesouraria, ou esse capital de giro aqui relacionado à tesouraria, ele tem esse efeito, ele vai complementando, na verdade, a gestão do negócio. E essas partes, na verdade, elas se complementam. Então, a necessidade de capital de giro mais a tesouraria vai ser igual ao capital de giro líquido. Então, posso somar essas coisas aqui. E aí tenho essa complementação, que é, inclusive, o que a gente viu aqui
graficamente nesse esquema da empresa. Quando a gente vai gerenciar o capital de giro, a gente não vai gerenciar só um ou outro. A gente tem, na verdade, a necessidade de capital de giro, que é o que move o negócio, e em função justamente de oportunidades e outras necessidades, a gente tem entrando em ação aqui a tesouraria. Juntas, essas duas componentes, necessidade de capital de giro e tesouraria, vão dar o nosso capital de giro líquido. Muito bom. Essa foi a ideia do que é o capital de giro, alguns conceitos básicos, e nos próximos vídeos nós vamos ver como estimá-lo e como fazer a gestão deles. Até mais!